Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso conteúdo da disciplina de física, estudando o conteúdo quantização de carga elétrica. Esse conteúdo ele vai durar 2 semanas. Essa semana, que é o estudo do conteúdo, e a próxima semana, que é a resolução das atividades. Neste caso, eu vou passar as atividades logo em seguida do conteúdo e dar o prazo até a semana que vem, que eu marquei o dia 19, para vocês estarem entregando as atividades, né? É importante que vocês façam 2 coisas nesse momento. A primeira coisa é marcar o início do segundo período na disciplina de física. É muito importante marcar porque agora sabemos que vai dar início ao segundo período e vocês têm que ter as atividades referentes a esse período. E a segunda coisa importante é que vocês tentem cumprir as atividades no tempo hábil, né? Tentem cumprir no tempo estipulado, que é para vocês não gerarem um acúmulo de exercícios. Então, tá aí, aula de física, terceira série, conteúdo, quantização de carga elétrica. Lista de exercícios para o dia 19/5/2020. Só relembrando que a gente já tinha estudado em sala, né? Carga elétrica, nós temos Vamos recapitular alguns conceitos que estudamos em sala de aula, para, assim, refrescar nossa memória e dar continuidade ao estudo do conteúdo. Nós temos a carga elétrica do átomo. O átomo é composto por partículas menores, que são denominadas os nêutrons, prótons e elétrons. Lembrando que no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons. E na eletrosfera, que é o que tem carga elétrica negativa, eu tenho os elétrons, né? Tá aqui, ó. Próton é positivo, o nêutron é nêutron e o elétron negativo. Quando eu tenho elementos com cargas iguais, eu vou ter uma repulsão. Quando eu tenho elementos com cargas diferentes, eu vou ter uma atração. Sendo assim, os opostos se atraem, que é aquela velha gíria que a gente já conhece. Eu tenho a fórmula da carga elétrica, que é a quantização, que ela é Q igual a N vezes E. Aqui. Onde o Q representa a carga elétrica, o N o número de partículas e o E a carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar está expressa bem aqui, ó, mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Onde esse mais ou esse menos vai depender de qual partícula eu estou me referindo. Será que eu estou me referindo aos prótons ou aos elétrons? Bem aqui eu tenho os sinais, né? Então, se eu estiver me referindo aos prótons, vai ser positivo. Se eu estiver me referindo aos elétrons, vai ser negativo. Dando continuidade para ilustrar de uma forma melhor essa eletrização, eu tenho apresentado aqui 3 exemplos de corpos que estão eletrizados. E o corpo ele pode ser eletrizado de 3 maneiras. A primeira forma é um corpo eletricamente positivo. O que quer dizer esse eletricamente positivo? Quer dizer que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E aqui no desenho dessa partícula eu posso observar muito bem a evidência desse valor maior. Por exemplo, eu tenho 5 prótons e 3 elétrons. O valor modular de 5 é obviamente maior do que 3. Por isso, ele está eletricamente positivo. A segunda possibilidade de eletrização é um corpo eletricamente neutro. Se o corpo está neutro, quer dizer que o número de prótons e o número de elétrons são iguais, né?
Se essas partículas estiverem equilibradas no sistema como um todo, quer dizer que esse corpo está neutro. E a terceira possibilidade de eletrização é o corpo eletricamente negativo. O que isso quer dizer? Que o número de elétrons é maior do que o número de prótons, certo? E aqui no desenho, na ilustração, também fica evidente isso, porque eu vou ter 6 elétrons e apenas 3 prótons. Aprofundando o estudo a respeito das cargas elétricas, temos que as cargas elétricas estão por trás de todos os fenômenos elétricos no Sistema Internacional de Unidades, do SI. Elas são medidas em coulombs e podem ser tanto positivas quanto negativas. Aí vem aqueles detalhes que a gente já conversou nos slides passados. A carga, né? A carga elétrica ela é positiva quando ela for referente aos prótons e ela vai ser negativa quando ela for referente aos elétrons. No interior dos átomos temos partículas de cargas elétricas positivas, negativas e neutras. Os nêutrons possuem carga elétrica nula, ou seja, não possuem carga elétrica. Já os prótons e os elétrons possuem o mesmo valor de carga elétrica. No entanto, esse valor é positivo para os prótons e negativo para os elétrons. Aí temos o valor da carga elétrica, né? Carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E, mais uma vez, entramos nos detalhes de falar sobre corpos carregados, que é um resumo teórico sobre a ilustração que eu fiz no slide passado. Temos também a fórmula de quantização da carga elétrica, que é Q igual a N vezes E, onde o Q é a carga elétrica total do sistema, o N vai ser o número de elétrons e o E vai ser a carga elétrica fundamental. Aí, se você achar importante dar uma aprofundada nesse texto, você pode dar uma pausa aí no vídeo e ler, ou então tirar um print para que você possa dar uma lida depois. Esse esquema, ele resume a forma como a fórmula fica estruturada, né? Onde o Q é a carga elétrica total, o N, o número de elétrons que está se movimentando dentro do sistema, e o E, a carga elétrica fundamental. Aí vocês vão dizer, mas professora, engraçado que na fórmula só fala do N, que é o número de elétrons. E os prótons? Por que que isso acontece? Porque apenas no processo de eletrização, apenas os elétrons eles se movimentam. O corpo ele pode ganhar elétrons. Se ele ganhar, ele vai ficar com excesso de elétrons. Se ele ficou com excesso de elétrons, isso quer dizer que ele vai ter mais elétrons do que prótons, então ele está carregado negativamente. Mas aí pode acontecer o oposto. Ele pode perder elétrons. Se ele perder elétrons, quer dizer que ele vai ficar com menos elétrons do que prótons. E se ele ficou com menos elétrons do que prótons, ou seja, a quantidade de prótons é maior do que a de elétrons, então ele está carregado positivamente. Bem, pessoal, esse é um dos exercícios que eu selecionei para resolver juntamente com vocês. Vou resolver para que sirva de exemplo para que vocês possam estar resolvendo a lista de exercícios dessa semana. A questão proposta diz o seguinte: uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs, como o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, essa partícula, aí eu vou ter que analisar as alternativas posteriormente que eu fizer o cálculo.
Então, agora eu vou estruturar a fórmula substituindo os valores que o problema me apresentou. Então, eu vou ter 4 vezes 10 elevado a menos 15, igual o valor de n, que é o que eu quero descobrir, vezes a carga elétrica fundamental. Isso aqui eu posso só inverter, né? Porque o valor que eu quero descobrir está desse lado aqui e eu vou trazer ele para o lado esquerdo. N igual, esse valor aqui, ele vai passar dividindo isso, certo? Então, eu vou ter N igual a 4 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. N igual, eu vou ter que descobrir qual o resultado dessa divisão, né? 4 por 1,6. Então, eu posso pegar uma calculadora para fazer com o auxílio dela, que é para facilitar nossa vida. Que vai ser exatamente 2,5, né? Tá aqui a vírgula. Vezes 10. E agora eu tenho que descobrir qual expoente eu coloco aqui. Quando eu tenho uma divisão, isso é propriedade de potência, quando eu tenho uma divisão, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu subtraio aqui, só que eu tenho esse 19, né? Menos 19, então, eu vou ter que colocar menos 19 aqui também. Aí, eu vou fazer 10 menos 15, menos com menos mais, 19. 10 mais com menos, menos. 19 menos 15, 4. E eu conservo o sinal do maior módulo, que é mais. Então, fica 10 elevado à quarta potência. Bem, galera, eu descobri que o gabarito é 2,5 elevado à quarta potência de elétrons, né? E esse gabarito, ele representa a letra A ou a letra B. O que que diferencia uma letra da outra? O que está diferenciando uma letra da outra é o detalhe que fala de ganha e de perca de elétrons. Como que eu vou saber diferenciar isso, professora? Bem aqui no início do enunciado da nona questão diz o seguinte: uma partícula está eletrizada positivamente. A gente já falou sobre isso nessa aula de hoje. Está eletrizada positivamente. Se ela é positivo, aí eu posso lá voltar meu slide, né? Se ela é positivo, vamos ver aqui onde fala. Ela é positivo. Se ela é positivo, quer dizer que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, então ela ganhou ou perdeu elétrons? Obviamente, ela perdeu. Então, o gabarito correto seria a letra B. Vamos para o segundo exemplo de hoje. O enunciado diz o seguinte: durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2,0 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado com carga elétrica de... Aí eu tenho só que fazer uma observação que na edição dessa questão, esses últimos valores perto do C, que é o Coulomb, eles são os expoentes do 10, certo? Então, eles representam potências. Vamos para a resolução. Bem, diante das informações da questão apresentada,
Eu iria ter o número de elétrons que se movimentou, a constante, e o valor que eu quero descobrir é o valor da carga, né? Que é o valor total que foi adquirido ao final do processo de eletrização. Vamos à resolução, né? De acordo com a fórmula que está aqui, eu tenho Q igual como todos os valores já estão do lado direito da igualdade, eu não tenho que manipular muita coisa aqui não, é só resolver a multiplicação e resolver como é que ficam as potências. Vamos ver aqui com o auxílio da calculadora. Eu vou ter 2 que multiplica 1,6. Para quem é bom aí de cálculo mental, já sabe que é só fazer o dobro, né? O dobro de 1,6 é 3,2. Vezes 10. Aí eu tenho que ver como é que vai ficar esses expoentes aqui, né? Esses expoentes, quando eu tenho uma multiplicação, ele vai somar, né? Então, aqui fica o seguinte, 10, aí eu vou ter 15, mais com menos, 19. 10, o valor aqui é mais, com menos vai ser menos. 15 menos 19 vai ser menos 4, porque eu conservo o sinal do maior. Então, aqui fica menos 4. Então, de acordo com os cálculos, foi possível constatar que o nosso gabarito aqui vai ser a letra A, alternativa A, né? 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. E agora a gente vai fazer a lista de exercícios referente a essa semana e a próxima semana. Boa sorte a todos, viu?